Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem, tá? Professor Anderson aqui na área, ok? Diante dessa nova configuração de estudos, a gente está tendo novos desafios, tá? E eu aqui estou me dispondo a trazer aulas para vocês, tá? Aulas de física, tá bom? Então, se você é meu aluno, se você é novo no canal, se você me acompanha ou não, tá? A gente agora, a partir de agora, vai ter uma série de vídeos para que a gente possa estar colocando aí para disponibilidade. Se você deseja estudar para o Enem ou se você está estudando na sua escola e está com dificuldade, me acompanha aí agora, tá? Se puder, se inscreve aí no canal para ajudar na divulgação dos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, tá? Um assunto chamado movimento circular uniforme, certo? Você que já estudou cinemática, sabe que dentro da cinemática estamos estudando um movimento, ainda sem precisar entender de que forma esse movimento se processa, né? Estamos estudando um movimento e estamos lidando com algumas grandezas básicas, que são quais? Basicamente a gente está trabalhando com velocidade, deslocamento e tempo, tá? Então, se você já estudou aí comigo ou não, né, a cinemática, a gente já tem noção mais ou menos de como funciona, tá? O movimento uniforme, o movimento circular uniforme, a gente tem algumas configurações diferentes, porque vão aparecer grandezas diferentes que a gente ainda não tinha trabalhado, né? Por quê? Porque agora a gente está trabalhando uma trajetória circular, certo? Diferentemente lá do MU, onde a gente tinha basicamente sempre uma trajetória retilínea, agora a gente tem uma trajetória circular, tá? Então vamos lá, vamos começar, ok? Bom, vamos lá. Primeiro podemos dizer o seguinte, o movimento, dizemos que uma partícula está em movimento circular quando ela está numa trajetória de circunferência, tá? Ou arco de circunferência, se ela não completar o trajeto em toda a circunferência, ok? Bom, quais que são os movimentos os exemplos de movimento circular uniforme? Podemos descrever, né? Podemos ver esse movimento, por exemplo, se eu amarrar uma pedra num barbante e girar esse barbante, certo? Ou então os ponteiros de um relógio, né? Quando estão marcando a hora, tá bom? São esses exemplos de movimento circular uniforme, tá? Para que a gente possa falar do movimento circular uniforme, a gente precisa primeiro entender como é que funciona, né? Quem são os personagens ou os elementos da circunferência, certo? São os elementos que a gente trabalha na circunferência, tá? Então, ó, aí de cara a gente pode falar dos mais importantes, né? Dos que a gente precisa representá-los no nosso movimento circular, tá bom? Então, se a gente está na circunferência, a gente precisa falar do raio, certo? Que é a distância, o segmento de reta que liga o centro até a parte externa aí da circunferência, tá? Esse trajeto vermelho aí, que a gente pode caracterizar como sendo o quê? Como sendo o arco de circunferência, né? A gente vai ver que vai associar mais ao quê? Ao nosso deslocamento escalar, certo? Que a gente vai ter no movimento circular uniforme. E também a gente precisa entender e saber como se processa ou como se lê ângulos, certo? Uma vez que a gente está numa trajetória circular e, em geral, o deslocamento linear irá proporcionar também uma visualização de um determinado deslocamento angular, de uma variação angular, tudo bem? Bom, já que estamos falando aqui de uma circunferência e de ângulos, tá? Trago aqui para vocês uma pequena revisão, né? Um pequeno infógrafo de como a gente pode interpretar os ângulos, certo? Então, o que temos aqui? Temos aqui desse lado um eixo, né? Um círculo ou uma circunferência em que estão descritos ângulos na unidade grau, tá? Que é o que a gente está mais acostumado a ver, ok? E aqui desse outro lado, a gente está vendo os ângulos descritos tanto em grau como em radianos, tá? Que aí vai ser principalmente a unidade que a gente quer expressar, ok? Em radianos, tá? Então é importante que a gente saiba identificar e saiba a conversão entre unidade de ângulo em graus e unidade de ângulos em radianos, tá bom? Bom, para você que não lembra, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês já tem esse conhecimento, tá? A forma que a gente usa para transformar radianos em graus é como? É avaliando o valor em que essas duas grandezas elas se equalizam, tá? Então, por exemplo, nós sabemos que quando eu dou uma volta completa em graus, eu percorro 360 graus, tá? Uma volta completa em radianos, 2π radianos, tá bom? E assim a gente tem uma identidade. Que identidade é essa? Sabemos que π radianos
equivale a 180 graus, tá bom? Aí, ó, para que você consiga converter um ângulo em graus em radianos ou vice-versa, você precisa simplesmente utilizar uma regra de 3, né? A boa e velha regra de 3 que eu acredito que você sabe fazer bem, tá? Então, ó, você usa essa regra de 3, como está aqui na tela, certo? E aí, o que é que você faz? Você expressa o seu ângulo na unidade que é dada, tá? E aí você consegue passar, né, converter para a unidade que você quer que esteja no seu problema, tá bom? Aqui eu também trago para vocês, ó, as representações dos ângulos em radianos e em graus, tá? Bom, agora para adentrar o movimento circular uniforme, também precisamos de uma outra informação, ok? Precisamos entender que, assim como um pêndulo que faz o seu movimento, o movimento circular uniforme é um movimento periódico, ou seja, ele tem uma oscilação, ele tem uma frequência de repetição, tá? Então, se você prestar atenção, por exemplo, vamos pegar aí o caso de uma pessoa que está fazendo uma caminhada numa praça, tá bom? Essa pessoa está passando várias vezes pelo mesmo lugar, tá? Então, temos uma periodicidade aí nesse movimento, tá bom? Então, o movimento circular uniforme, ele se enquadra em um movimento periódico, tá certo? Bom, agora, antes da gente equacionar o nosso problema do movimento circular, né? Antes da gente equacionar o nosso assunto, a gente precisa explorar o quê? Os elementos, as grandezas, eu costumo dizer que são os atores, né? São os caras que estão envolvidos ali naquele assunto, certo? Então, ó, inicialmente precisamos falar sobre duas coisinhas, tá? Primeiro vamos explorar a grandeza tempo, certo? E as grandezas relacionadas ao tempo, tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai falar é período. O que seria período? Bom, período é um intervalo de tempo, certo? Que um fenômeno periódico leva para se repetir, tá? Então, ó, dentro do movimento circular uniforme, período é o tempo para que uma partícula, certo? Um determinado corpo, saia de sua posição, complete uma volta e chegue novamente na sua posição, tá? Esse tempo é chamado de período, certo? Chamamos de período e é representado pela letra T maiúscula, tá? Como podemos ver, se a gente tem uma unidade de tempo, né, período, expressamos dentro do SI, que é o Sistema Internacional, em segundos, ok? Define-se frequência como o quê? Bom, a frequência é o número de vezes em que o fenômeno ocorre numa unidade de tempo, tá? Então, ó, definimos frequência como o quê? Como a quantidade, como a periodicidade que acontece esse fenômeno, tá? Então, se a gente for olhar, seria avaliar, por exemplo, quantas voltas uma pessoa dá numa praça no intervalo de tempo, tá? Seria um movimento circular uniforme, né? Considerando aí uma praça em um formato circular, certo? Então, a frequência, ela corresponde ao número de voltas, certo? Descrita num determinado tempo aí do fenômeno do movimento circular, ok? Temos que no SI a unidade de frequência é o quê? É o inverso do segundo, uma vez que a gente caracteriza a grandeza como voltas por tempo, tá? Então, essa grandeza, essa unidade de frequência é classificada como 1 sobre segundo, ou comumente a chamamos de segundo a menos 1, certo? Essa unidade, segundo a menos 1, né, ela é denominada de Hertz, ok? Representada pelas letras H, Z, tá? Mas, professor, existe outra unidade? Existe sim. A frequência também é expressa em RPM, que são rotações por minuto, tá? E aí, dependendo do problema que você tiver, você deve adotar Hertz ou RPM, certo? Você precisa saber essa conversão, tá? O que você precisa saber é a conversão entre segundos e minutos, né? Que é muito fácil, ok? Bom, equacionando aqui o nosso problema, temos que a nossa frequência é representada pela letra F minúscula, tá? O que é a nossa frequência? Ela é caracterizada como sendo o número de voltas, tá? Pelo intervalo de tempo que se passa durante essas voltas, ok? Então, o que temos? Temos que a frequência é o número de oscilações pela variação de tempo, tá certo? Bom, se a gente pegar essa equação da frequência, o que nós podemos fazer? Vamos lá, a gente acabou de ver que quando eu dou uma volta completa, ok? Eu completo o quê? Um período, tá? E um período é representado pela letra T, certo? Ou seja, se eu pegar a minha equação de frequência que está aí acima, certo?
e ao invés de eu colocar número de oscilações, eu considerar apenas uma oscilação, eu tenho o tempo de uma volta, tá ok? Então, ó, o que temos aqui, no número de voltas eu coloco 1, tá? E onde tem o tempo, eu coloco T maiúsculo, que é o nosso período, tá? E assim vai nascer o quê? Vai nascer uma nova equação essa que relaciona o nosso período, tá? Relaciona o nosso período, tá aqui, ó. Relaciona o nosso período com a frequência, tá bom? Então, essa equação aqui dentro do MCU ela é bastante importante, uma vez que a gente consegue trabalhar vários problemas a partir dessa equação, ok? Vamos lá, agora vamos falar um pouco sobre deslocamento, que é outra grandeza importante dentro da cinemática, tá? Aqui no movimento circular uniforme, nós vamos associar esse deslocamento a um determinado ângulo, certo? Podemos dizer que para cada deslocamento escalar, ΔS, teremos associado um deslocamento angular, Δθ, ok? Então, ó, retornamos aqui a circunferência e temos aqui os elementos da circunferência que já havíamos conversado, tá bom? Aqui temos o raio, né, representado pela letra R maiúscula, nosso ΔS, que seria o nosso ΔS, a nossa variação de posição ou o nosso deslocamento escalar, tá bom? E o nosso Δθ, que é o quê? É a variação, né? Lembrem-se que na física esse triângulozinho chamado delta representa variação, tá bom? E esse Δθ, ele representa o deslocamento angular, certo? Então vamos lá. Bom, temos mais uma vez aqui o equacionamento. Sabemos que o nosso Δθ, ok? Ou o nosso deslocamento angular, ele pode ser representado pela relação, pela razão do nosso deslocamento escalar dividido pelo raio da circunferência, tá? E aí temos mais uma equação em que a gente vai utilizar para obter as equações do movimento circular uniforme. Lembrando que, como a gente pode ver aqui acima, temos que o deslocamento angular no SI é medido em radianos, tá bom? Daí a importância da gente saber a relação entre graus, entre ângulos em graus e entre ângulos em radianos, tá? Bom, uma vez que sabemos já expressar a grandeza deslocamento angular e a grandeza tempo dentro do movimento circular uniforme, podemos mais uma vez, né, reconectar a ideia de velocidade, tá? Você que já estudou aí na cinemática, você sabe que a caracterização da grandeza velocidade é o quê? É a variação de posição pela variação de tempo, tá? Sendo assim, fica simples, né? Vamos aqui conectar mais uma vez essa ideia, onde a nossa velocidade angular, tá, é representada pela variação de posição, só que aqui, variação de posição angular dividida pela variação de tempo, tá? Sendo assim, ó, temos uma velocidade angular, ok? Uma vez que estamos dentro do movimento circular uniforme, a gente tem aqui também uma conclusão do movimento uniforme, que é o quê? Uma vez que temos a velocidade constante, esse móvel, essa partícula, irá percorrer deslocamentos iguais em tempos iguais, né? Lembrem-se, isso é o que caracteriza o movimento uniforme, ok? E aí temos nossa equação, né? Δθ dividido por ΔT. E assim temos a equação da nossa velocidade angular, tá? Só lembrando mais uma vez que a velocidade, a unidade da velocidade angular é radianos por segundo, tá? Então vamos lá. Bom, agora vamos considerar o seguinte, eu preciso expressar a velocidade angular com os termos, com os elementos, com as grandezas, tá? Que a gente já conhece dentro do movimento circular uniforme, como por exemplo o período, a frequência, o raio, tá ok? Então, ó, para que aqui a gente possa obter essas equações, nós temos que o quê? Vejam, agora há pouco vimos que a equação da velocidade angular era descrita por Δθ sobre ΔT. Agora imaginem que, se considerarmos num período o móvel completa uma volta, essa volta, quando sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, em graus, 360 graus, tá? Em radianos, 2π radianos, ok? Então, onde a gente tinha o nosso ângulo Δθ, nós agora temos a grandeza 2π, tá? A grandeza 2π, certo? Dividido pelo período, já que esse móvel está completando uma volta, tá bom? Daí, então, o que temos? Bom, podemos expressar essa equação aqui
tanto em função do período, como a gente tem aí essa equação acima, tá? Como também podemos expressar como sendo o quê? Como sendo uma equação relacionada com frequência, tá? Nós já vimos aqui, ó, que a gente tinha relação de período com frequência, então podemos tranquilamente expressar essa equação como sendo em período, como sendo em frequência, tá? Então, essas duas situações aí nós podemos usar, ok? Tanto a equação de cima como a de baixo, tá? Depende de como está expresso o problema, se ele está pedindo em frequência, se ele está pedindo ou se está fornecendo informação em período ou em frequência. Só relembrando que é muito simples de converter, né? A equação é bem simples, você consegue passar de uma forma da equação para outra, tá bom? Bom, aqui agora vamos falar sobre a velocidade linear. A velocidade linear, como também já sabemos, e vamos aqui mais uma vez reconectar, a velocidade linear expressa como sendo a variação de posição ou o nosso deslocamento escalar dividido pela variação do tempo, tá? Sendo assim, nós temos que se o móvel gira numa trajetória, mesmo que seja circular, ele também tem um deslocamento linear, tá? Ele muda sua posição, ele varia sua posição. Então, existe sim uma velocidade linear, tá bom? E como já sabemos, essa velocidade linear é expressa em metro por segundo, tá? Bom, e agora, como vamos compor a nossa velocidade escalar? Mais uma vez, precisamos expressar essa equação como sendo uma junção de grandezas, tá? Uma equação faz isso, né? Ela relaciona grandezas. Eu preciso relacionar grandezas que eu tenho conhecimento, tá bom? Então, a minha velocidade, que era ΔS sobre ΔT, eu agora também posso expressar em elementos que eu conheço, que são expressos na circunferência, tá bom? Então, vamos lá. Veja, a partir do momento que eu saio de um determinado ponto, dou uma volta completa e chego no mesmo ponto da minha circunferência, vai aparecer aqui uma grandeza conhecida na matemática, tá? Uma coisa que a gente chama de perímetro, ok? O que é o perímetro? Seria todo esse deslocamento escalar que temos ao sair de um ponto, dar uma volta, ter a trajetória circular e voltar para o mesmo ponto, tá? Então, temos que o perímetro de uma circunferência é dado por 2πr, tá bom? Por 2πr, como está expresso aí, ok? Então, temos essa grandeza aí, tá? E aí, onde tinha ΔS, agora nós vamos colocar 2πr, tá bom? Sem problemas, ok? Vamos colocar aí o 2πr e a gente vai ter a nossa equação, tá? Então, aqui, ó, temos que a velocidade, ela é o quê? Ela é o ΔS, e aqui estamos expressando como sendo um deslocamento de uma volta completa, que associamos ao perímetro, tá? Dividido pela variação do tempo. Bom, mais uma vez, qual é o tempo necessário para dar uma volta completa, gente? O tempo necessário para dar uma volta completa é o quê? O tempo necessário para dar uma volta completa é um período, né? E o período expressamos pela letra T maiúscula, tá bom? Mais uma vez aqui, ó, temos aqui as formas de expressar a equação, podendo ser tanto em função do nosso T, que chamamos de período, como em função do nosso F, que chamamos de frequência, tá? Essas equações aqui, como eu já falei, são facilmente obtidas, tá? A transição de uma para outra você faz com a equação que relaciona frequência e período, tá bom? Bom, para finalizar aqui o nosso estudo do movimento circular uniforme, temos uma relação. Que relação é essa? Entre a velocidade linear e a velocidade angular, tá? Temos aqui, ó, a equação para a velocidade linear, ok? A equação para a velocidade linear, a equação para a velocidade angular, tá bom? E se a gente olhar, né, se vocês olharem, preste atenção, tá? A equação da velocidade, ela é mais ou menos igual à equação da velocidade angular, ok? Então, ó, eu vou fazer uma composição entre essas duas equações, tá? Aqui, ó, na velocidade escalar tem 2πf, tá bom? Aqui na velocidade angular também tem 2πf, tá? Então, onde tem 2πf na equação da velocidade escalar, eu vou substituir pela grandeza velocidade angular, de forma que eu vou chegar finalmente aqui nessa equação, tá? A equação que relaciona a velocidade linear com a velocidade angular, tá? E essa relação é feita a partir de quê? A partir do meu
raio, ok? A grandeza que relaciona, que vai fazer aqui essa relação entre a velocidade linear e a velocidade angular é o raio da circunferência. Tudo bem? Bom, vamos lá, mais uma vez aqui, só para a gente finalizar. Eu tenho que dentro do meu movimento circular uniforme, eu tenho a minha equação. Que equação é essa? Função horária da posição angular, ok? Se você relembrar aí, ó, a função horária da posição em relação ao movimento retilíneo uniforme, temos aqui uma similaridade, tá? Só que ao invés de chamar posição, chamamos posição angular, ok? Então, onde a gente tinha S, agora a gente tem θ. Onde a gente tinha V de velocidade angular, agora a gente tem o nosso W, né? Essa letra parecidazinha aí com W, que a gente chama de velocidade angular, ok? E sendo assim, o que temos? Temos uma equação em que eu relaciono a posição angular com a velocidade angular e com o tempo, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer aqui, vamos praticar um exercício aqui, ok? Vamos lá. Bom, um corpo em movimento circular uniforme completa 20 voltas em 10 segundos. O período em segundo e a frequência em segundo a menos 1 do movimento são, respectivamente... Bom, pessoal, vamos lá. Questão bem simples, ok? Existem várias formas de fazer, né? Aqui estamos trabalhando com período e com frequência, tá bom? O que temos aqui? Vamos lá. Podemos calcular o período e podemos calcular a frequência. Lembrando que a equação da frequência é o quê? É o número de voltas dividido pelo tempo gasto para dar essas voltas, ok? Então, ó, podemos ver aqui o seguinte, podemos fazer uma relação aqui de uma regra de 3, tá? Descobrir o período, ok? Então, se em 20 voltas eu gasto 10 segundos, em uma volta eu gasto 0,5 segundos, tá? Pegando mais uma vez a equação de frequência que já conhecemos, então, o que podemos fazer? Podemos relacionar período com frequência. Tá? E sendo assim, achamos 0,5 segundos para o período e 2 Hz para a frequência, tá bom? Sendo assim, ó, como ele pede primeiro o período e depois a frequência, temos que o quê? Resposta correta, letra A, tá bom? Resposta correta, letra A, ok? Bom, pessoal, vamos lá, temos aqui mais uma equação, certo? Tranquila também, ok? Um disco do tipo DVD gira com movimento circular uniforme, realizando 30 RPM, ou seja, 30 rotações por minuto, tá bom? Precisamos identificar que ele está dando a frequência em RPM, porém ele quer a velocidade em radianos por segundo, tá? Muita atenção nessa hora, ok? Vamos lá? A resposta? Bom, inicialmente precisamos passar a nossa frequência para Hertz, tá? Que seria unidade de segundos. Ele dá em RPM, está em minutos, tá bom? Aqui, ó, podemos perceber que ao passar 30 RPM para Hertz, né, dividindo pelo 60, ok? Referente ao minuto, tá bom? Temos que a nossa frequência é 0,5 Hz, tá? Uma vez que eu tenho a minha frequência, o que é que eu faço? A minha velocidade angular é dada por 2 e F, tá bom? Uma vez que eu tenho a minha frequência, eu coloco diretamente ali na equação, ó. Então eu vou ter 2 vezes 0,5, tá bom? E quando eu multiplico por esse 0,5, o que eu tenho? Eu tenho que a minha resposta é pi radianos por segundo, tá? Letra C, tá bom? Então, pessoal, com isso a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje, tá? Movimento circular uniforme, espero que vocês tenham gostado, ok? Vamos tentar estar atualizando aqui os nossos vídeos para que vocês possam ter um acompanhamento e um bom desempenho aí na disciplina de Física, tá? Eu agradeço a presença de vocês, se inscrevam aí no canal, se possível, né? Compartilhem os nossos vídeos para que a gente possa fazer cada vez mais vídeos, né? Você que é meu aluno, preste bem atenção na aula para poder conseguir entender direitinho, tá? Muito obrigado pela presença, Deus abençoe, até a próxima.